Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Geoconhece Online. Eu sou o professor Noé Carvalho e hoje nós vamos dar continuidade, né, às nossas videoaulas a respeito do município de Uruoca. Tá? Hoje a nossa aula número 3 nós vamos falar sobre a geografia de Uruoca. Então, gostaria de solicitar, né, que desde já se inscrevam em nosso canal, tá? Dê o like, ative o sininho. Dessa forma você vai ser notificado, né, quando saírem as próximas videoaulas, né, a respeito de Uruoca. Né? Videoaulas essas que vão servir para a sua preparação, tá, para o concurso. Então fique até o final, porque no final a gente vai resolver algumas questões a respeito do conteúdo que nós vamos trabalhar nesta videoaula. Tá? Então mais uma vez se inscreva em nosso canal. Tá? Essa é a maneira também que você vai estar aí nos ajudando a fazer com que a gente traga também mais conteúdos relevantes aí sobre o município, ok? Então, para começar, a gente vai falar sobre o território, né, de Uruoca hoje. Na aula número 2 nós falamos já sobre a, a questão da localização em si, né, dentro do estado do Ceará, né, as coordenadas geográficas, e hoje a gente vai dar continuidade falando do território. Então, o município de Uruoca, né, ele tem uma área territorial de 697,683 quilômetros quadrados, tá bom? Então aqui é a área do município de Uruoca, de acordo com dados de 2022, dados esses do IBGE. Então, essa extensão territorial coloca Uruoca como um município com características geográficas e ambientais significativas, né, que influenciam diretamente seu desenvolvimento econômico e social. Na hierarquia urbana de 2018 do IBGE, Uruoca é classificada como centro local, né? Uma cidade de pouca influência na região. Tá? Isso indica que a cidade desempenha funções básicas de serviço e comércio, né? Atendendo principalmente às necessidades locais e áreas circunvizinhas. Então, essa é a influência de Uruoca. Em termos da região de influência, em 2018, Uruoca está inserido no arranjo populacional de Sobral, né, estado do Ceará. Capital regional, C, né, ou 2C. Isso significa que Sobral, uma cidade maior e mais desenvolvida, exerce uma influência sobre Uruoca, especialmente nos aspectos econômicos, educacionais e de saúde, sendo um centro regional que oferece serviços de maior complexidade e especialização. Então, em alguns serviços que você não encontra no município de Uruoca, né, eles vão ser encontrados em uma cidade maior, né, que exerce uma influência, uma certa influência sobre o município de Uruoca, que no caso é Sobral. Né? Então, muitos estudantes universitários, né, nesses casos, se deslocam até Sobral para fazer um curso superior. Né? As pessoas vão atrás de serviços de saúde mais qualificados, mais especializados, né, em Sobral. Então, essa é uma característica, né, dessas regiões que estão inseridas em uma região de um município ali que tem uma influência maior, né, que abarca mais serviços, né, de maior complexidade. Então, ainda sobre o território, as divisões territoriais mais específicas, né, Uruoca está inserida na região intermediária de Sobral, né, de acordo com dados de 2021. Além disso, ela faz parte da região imediata de Sobral. Né? São nomenclaturas parecidas, mas são coisas diferentes, o que reforça a conexão próxima com essa outra cidade. Então, Uruoca também está inserida na mesorregião, né? No caso aqui, meso é maior, mesorregião do noroeste cearense e na microrregião de Coreaú. Né? Então, aqui é muita atenção a respeito dessas nomenclaturas, né? Que são nomenclaturas parecidas, tá? Mas podem confundir o candidato, né? Porque além são parecidas e aí mas elas trazem significado diferente. Então, essas classificações destacam a localização de Uruoca em uma área que possui características culturais, econômicas e ambientais específicas do noroeste do estado do Ceará, além de refletir, né,
uma proximidade com a cidade de Coreaú, né? Então, dando prosseguimento, essas informações que a gente passou agora, elas podem ser resumidas nesse quadro, né? Então, a área territorial de Uruoca, né? 6.697,683 km². E aí, a hierarquia urbana, ela ocupa aí como centro local, 5, a região de influência, arranjo populacional de Sobral, capital regional, C. Tá? Região intermediária de Sobral, região imediata de Sobral e a mesma região noroeste cearense. Além disso, está inserida aí na microrregião de Coreaú. Ok? A respeito da população, né, conforme o último censo realizado no ano de 2022 pelo IBGE, Uruoca ele possui uma população total de 13.746 pessoas, né, habitantes. Tá? Então, essa era a população de acordo com o último censo do IBGE. Esse número ele reflete a quantidade de habitantes que residem na área urbana e rural do município, evidenciando sua dinâmica demográfica e a distribuição populacional na região. Então, a densidade demográfica de Uruoca em 2022 era de 19,70 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer que uma média geral, né? Claro que isso não é constante em todo o território, mas em média, se pegasse aí todos os habitantes de Uruoca e dividisse pela área, né, pela aqueles quase 700 km² que a gente falou anterior, daria esse número aqui, né, 19,70 habitantes por quilômetro², que é uma média. Então, essa medida é obtida ao dividir o número total de habitantes pela área territorial do município, né, essa área aqui, indicando como a população está distribuída espacialmente, né. Uma densidade demográfica de 19,70 habitantes por quilômetro² sugere que Uruoca possui uma população relativamente espalhada, o que é comum em áreas rurais ou menos urbanizadas. Agora nós vamos adentrar em alguns aspectos, né, geográficos, tá? As características como a vegetação, o solo, né, o clima, a hidrografia. Então, para iniciar, nós vamos falar aqui sobre a vegetação e o solo, tá certo? Então, assim como em grande parte do Ceará, a vegetação que predomina em Uruoca é o bioma da caatinga, tá bom? Então, não é cerrado, não é Mata Atlântica, não é floresta amazônica, mas sim a caatinga que predomina em Uruoca, né? Essa vegetação é adaptada à estiagem, né? A poucas chuvas, né? As árvores aí geralmente perdem folha no período de mais seco, né? No BR-Obrol principalmente, né? A presença de muitos cactos, né? Mandacaru, né? Árvores espinhosas, né? Com um tipo do tipo arbustiva densa, né? Então aqui é a vegetação que predomina no município de Uruoca. Existem outros tipos de vegetação menos abundantes, né? Como o complexo vegetativo da zona litorânea, a floresta mista de cótilo, né? Palmácea. Os tipos já em relação aos solos, né? Os tipos de solos presentes incluem solos litólicos, né? Planassolos, solódico, podisólico e vermelho amarelo, tá bom? Então aqui são as características da pedologia, né, dos solos aí do município de Uruoca, tá bom? Então são informações importantes que vocês devem anotar, né, rever quantas vezes for necessário, porque uma vez ou outra as bancas costumam cobrar esse tipo de informação, principalmente no que se refere à vegetação, tá bom? Já em relação ao clima e à hidrografia, né, como é típico do sertão nordestino, o clima de Uruoca é o semiárido, né, aquele clima árido aí, com chuva mal distribuída ao longo do ano, ocorre geralmente ali no final do ano, né, para o início do ano, nos primeiros meses, né, com a temperatura média que varia aí de 26 a 28 graus Celsius. Né, a temperatura fica geralmente varia e a média geralmente é 26 a 28 graus Celsius. O período chuvoso ocorre, né, como eu já havia falado, de janeiro a maio.
enquanto a seca vai de junho a dezembro, naquele período aí de mais estiagem. A média anual de pluviosidade é de 956,8 milímetros. Quer dizer que no ano, a média anual de chuva é 956,8 milímetros. Tá? Já os recursos hídricos, né? Quando a gente fala de recursos hídricos, a gente está falando da hidrografia, né? Da água, tá? Da quantidade de água, dos rios, dos açudes do município de Uruoca. Então, os recursos hídricos de Uruoca incluem o rio Coreaú, tá? Que atravessa o distrito de Campanário. Então, o rio Coreaú ele passa lá no distrito de Campanário. E o açude Pré-Muoca, tá? O açude Pré-Muoca, ele é localizado na sede do município. Então, esse açude ele possui uma água salobra, tá? Enquanto a água consumida na cidade é proveniente do rio Coreaú e gerenciada pela CAGES. Então, a água que é, de acordo com as informações, né, é do rio Coreaú, a água consumida no município, ok? E a respeito do meio ambiente, em 2019, Uruoca possuía uma área urbanizada de apenas 1,81 km². Essa medida reflete a extensão do território do município, que é classificada como urbano. Indica uma área onde as atividades humanas, como habitações e infraestruturas, estão mais concentradas. Aqui é a área urbana. A área urbana do município, né, apresenta aí apenas 1,81 km². Já os dados, né, de 2010 mostram que apenas 23,1% da população de Uruoca tinha acesso a esgotamento sanitário. Então, aqui são dados de 2010. Então, o IBGE não disponibilizou ainda dados de 2022, né, mais recente, e constava que apenas 23% da população de Uruoca tinha acesso a esgotamento sanitário adequado. Então, essa estatística aponta para um desafio, né, que, em termos de saneamento básico, com a necessidade de urgência, de melhorias, né, para aumentar a cobertura de serviços sanitários. Ainda a respeito do meio ambiente, em 2010, a arborização de vias públicas, né, das ruas, das avenidas de Uruoca, era bastante elevada, atingindo 93,6%. Esse dado demonstra um esforço, né, considerado aí no plantio de árvores, manutenção dessas árvores ao longo das ruas e avenidas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, além de proporcionar sombra, né, e reduzir a temperatura local. Já em relação à urbanização de vias públicas, Uruoca apresentou um índice de 5,1 em 2010, né, a urbanização de vias públicas. Né. Esse número sugere que uma pequena parcela das vias públicas estava urbanizada, indicando um potencial para o desenvolvimento urbano adicional, né, visando a melhoria das condições de mobilidade e de infraestrutura do município. Para encerrar essa parte do meio ambiente, como a gente já falou, o bioma predominante é a caatinga. De acordo com dados de 2019, esse bioma é característico da região semiárida do Brasil, né, com uma vegetação adaptada às condições de seca e calor. Além disso, Uruoca não representa e não pertence ao sistema marino costeiro, né, costeiro marinho, reforçando a sua localização mais interiorana no estado do Ceará. Diante dessas informações, né, é hora da gente treinar algumas questões a respeito do que debatemos, né, do que expomos na nossa videoaula. Tá? Então, aquelas velhas dicas, né, na hora de responder as questões, dê uma pausa, tente responder de maneira autônoma e depois você dá um play aí para acompanhar a correção. Então, a questão 1, né, qual o recurso hídrico que atravessa o distrito de Campanário, em Uruoca? Letra A. É o rio Coreaú? É o rio Jaguaribe? É o rio São Francisco? Ou o rio Piranhas? Né? Como nós falamos, né, o rio que atravessa o município de Campanário, em Uruoca, é o rio Coreaú. Né? Portanto, a letra A sendo a alternativa correta. Ok? Aí o importante recurso hídrico do município de Uruoca, no caso o rio Coreaú. A questão 2 também, questão muito fácil, tá bom? O bioma predominante em Uruoca é Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal ou a Caatinga. Como vimos, né, de acordo
com as nossas informações, o bioma que predomina, né, com as características aí marcantes, adaptadas à seca, né, aos baixos índices de pluviosidade, de chuva, altas temperaturas, com a presença de cactos, né, arbustos, né. No caso, é a vegetação da caatinga, tá bom? Então, a caatinga é a vegetação que predomina o bioma, né? Lembrando que caatinga é o nome indígena, que significa aí mata branca, tá bom? Então, é só a gente observar os aspectos da vegetação da caatinga no período da seca, da estiagem, né? Elas perdem as folhas, tá? Ficam com aquele aspecto cinzento, esbranquiçado, né? Característica do período seco. Portanto, os índios colocaram, né, chamaram de mata branca, né? Por isso o nome caatinga, que significa mata branca, tá bom? Então, dando continuidade, questão número 3, tá? Uruoca está situada em qual região imediata? É na região imediata de Fortaleza, na letra A, ou na letra B, região imediata do Crato, letra C, região imediata de Sobral, região imediata de Juazeiro do Norte, né? É só você observar, né? Uruoca, ele é mais próximo de qual desse município? De Fortaleza? Não, né? Nem do Crato, nem de Juazeiro do Norte, mas sim de Sobral, portanto a letra C sendo a alternativa correta. Então, só para conferir, né? Primeira questão, letra A, segunda questão, letra D, terceira questão, letra C, tá bom? Então, pessoal, caso vocês, né, queiram adquirir nosso material, né, todo bem estruturado, com esses conhecimentos locais, né, abordando aí a formação administrativa, tá? A formação histórica, desde a origem do município de Uruoca, né, abordando também a geografia, os aspectos sociais, econômicos, né, curiosidades de Uruoca, né, dados culturais, religiosos, tá? Então, caso você queira também adquirir esse material, é só você acessar o link aí na descrição do vídeo, tá? Esse material também é composto de um simulado com 60 questões comentadas, questões inéditas a respeito do município, tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula, tá? Essa foi a aula número 3. Nós vamos estar trazendo aí a aula número 4. Então, é importante que você se inscreva no nosso canal para você receber notificação, né? Ficar por dentro aí do nosso conteúdo, tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.